Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, queridos, o Deus que faz milagres, o Deus que nos surpreende a todo momento, o Deus que é o Deus do de repente, né? Eu lembro uma época que o nosso pastor estava falando com a gente sobre os de repentes de Deus, né? E Deus, ele age dessa maneira. Se de repente você tem alguma necessidade, se há algo na tua vida que você precisa de um milagre, não esmoreça, creia, continue confiando, ore, divida isso com algumas pessoas, com seus pastores, com as pessoas que estão aí buscando a presença de Deus, com um grupo de intercessão, e eu tenho certeza, Deus está agindo e Deus está trabalhando. Amém? Bom, queridos, eu gostaria de, antes de pregar, conhecer quem é que está nos conhecendo hoje, estando aqui na Nova Vida de Bangu pela primeira vez. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Você nunca veio aqui na Nova Vida de Bangu? Legal, que bom. Se tem alguém aí pela internet que está nos acompanhando também aí, ou vai ver a gente no futuro, a gente quer dizer que vocês são muito importantes e a gente está muito feliz de saber que você está aí do outro lado nos acompanhando, e aplaudimos a Deus pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu quero fazer uma oração, não é? Antes da gente começar a falar, deixa eu fazer uma oração e falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de, em mais uma noite, Senhor, poder meditar um pouco na Tua palavra, Senhor, e nas verdades, Senhor, eternas, que o Senhor, ó Deus, deixou para nós através da Bíblia Sagrada. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, desperta, Senhor, a Tua igreja, a mim, a cada um de nós, de maneira, Pai, que possamos Te servir mais e melhor a cada dia. Assim nós Te louvamos, ó Deus, e Te engrandecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, queridos, a gente tem falado aí nessas últimas quintas-feiras, não é, do mês de agosto, sobre algumas atitudes que nós devemos tomar, não é? Uma vez que é opinião, eu acredito que quase que geral, de que a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Os sinais são claros, a gente está vendo isso aí de uma maneira muito clara, de uma maneira muito límpida, e a gente fica pensando, né, que a nossa espera, a espera da igreja, sempre foi uma espera ativa. Quando a gente fala de espera, a ideia que a gente tem é de ficar parado, não é? Não, vou esperar, então vou ficar aqui aguardando até chegar o tempo correto. Mas a espera da igreja, a espera do crente, a espera daquele que gera fé, que tem fé, é uma espera ativa. E a gente viu aí algumas coisas que nós podemos estar fazendo nesses últimos dias. Coisas que são importantes para nós, coisas que são importantes para aqueles que estão lá fora, para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então é importante que a gente esteja guardando isso no coração, e o que hoje nós vamos falar é a questão da palavra, da mensagem, daquilo que Jesus deixou para nós e que foi sendo replicado através de milhares de anos até hoje, em 2025, 28 de agosto de 2025. Uma das coisas que sempre foi papel da igreja foi a proclamação do Evangelho. Jesus deixou isso bem claro, Jesus deixou isso bem nítido, de que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus não disse isso para toda a multidão, ele disse isso para aqueles que o conheciam. A ideia do texto diz que Jesus estava falando isso com os seus discípulos mais próximos, aqueles que o seguiam, não somente os apóstolos. Então nós entendemos que isso é um papel da igreja, não vai acontecer de vir um anjo, não vai passar um carro de som na rua, não sei que a igreja, não é, de repente contrate um carro de som ou tenha um. Carregamos em nós a presença, que é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Mas nós também carregamos a mensagem da salvação. Aonde você passa, aonde eu passo, aonde nós passamos, a mensagem da salvação, a mensagem da novidade de vida, do milagre de Deus também está conosco. Palavras que a gente diz, atitudes que a gente tem, às vezes apenas um olhar, um abraço, uma oração, às vezes simplesmente um convite, vai lá na igreja, Deus quer falar contigo. E a gente entende que Deus, Ele usa a nossa vida, Ele quer usar a mim e a você a cada dia mais. Nós somos o Evangelho vivo. A palavra que recebemos e guardamos no coração leva libertação pela graça que opera em Jesus. Entenda uma coisa, aquilo que você fala tem poder. Você aprendeu isso aqui semana passada com a pastora Ivone. Você aprendeu o quanto isso é importante. Você aprendeu que aquilo que nós falamos tem uma importância muito grande. E eu quero nessa noite falar isso para você.
de que quando nós expressamos, quando nós verbalizamos, quando nós falamos da palavra de Deus para as pessoas, essa palavra, como diz a própria Bíblia, não é? Ela nunca volta sozinha. Ela nunca volta vazia. Ela sempre vai chegar até aquela pessoa, ela vai chegar a alguém levando esperança, levando paz, levando a ela o amor de Deus. Esse amor que envolve, esse amor que nos conduz, esse amor que nos dá o sustento. E é esse amor que o povo lá de fora não conhece. E se às vezes as pessoas já tentaram, não é, criticar a igreja por isso, dizendo assim, vocês acham que vocês são a cereja do bolo. E eu tenho que realmente reconhecer que na questão da mensagem da palavra de Deus, essa é uma responsabilidade exclusiva da igreja. E eu quero, queridos, que você entenda isso muito bem. Isso não é um peso. Não pense assim, então quer dizer que isso é uma responsabilidade minha, então só eu que tenho que pregar o evangelho. Não traga isso como um peso, mas como um privilégio. Entenda que os anjos, eles queriam pregar, mas os anjos, eles não experimentaram da salvação. Eles não experimentaram de um dia ser pecadores, de estarem sofrendo, de viver uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida na mão do inferno. E de repente Jesus muda a vida dele e ele passa a viver uma vida de paz, ele passa a ter esperança, ele passa a ter uma visão de futuro e as coisas mudam completamente. Mas os anjos nunca experimentaram isso. Estão diante de Deus o adorando 24 horas por dia, se é que no céu tem 24 horas, mas em todo o tempo estão adorando a Deus, estão ali celebrando a Deus, são os mensageiros de Deus, trabalham para aquilo que Deus faz através da sua igreja. E a gente precisa entender isso. Então a questão de falar do Evangelho, de falar da Bíblia, de falar da salvação, é missão nossa. E olha, não existe plano B. Não, se a igreja falhar, Jesus falou, né, que até as pedras clamariam, mas eu acredito que essas pedras ainda assim estão no meio da igreja. A igreja, ela é a porta, a igreja, ela é o portal, a igreja ela deve ser sempre o lugar onde as pessoas vão encontrar uma palavra de acolhimento, a palavra de Jesus. Quando a gente vai até os evangelhos, o que você mais vai ver são pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam passando por doenças, pessoas que estavam passando por problemas dentro de casa, pessoas que estavam passando por problemas de sustento, e elas iam até Jesus, e em Jesus elas encontravam a solução para as suas vidas. Assim também somos nós hoje, eu e você, igreja do Senhor, precisamos falar desse amor. Vivemos em tempos de grande turbulência, muita incerteza. Muitos hoje até mesmo têm esfriado da fé. Eu já reparei que a gente parece que é certo que o inferno ele trabalha para isso, né? E eu não gosto de ficar toda hora falando do inferno, mas é certo que o inferno trabalha para isso. O que a gente mais está vendo hoje, eu não sei se você tem acompanhado isso, é escândalo com os supostos pastores. Por quê? Porque isso traz escândalo. E Jesus falou, é certo que vão vir os escândalos, mas ai daquele pela qual vem o escândalo. Eu tenho temor quando eu falo essa palavra. Quando Jesus usa esse ai daquele, parece que tem um peso, não é? E as coisas que nós estamos vendo têm acontecido. E a gente precisa se voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos saber para o que Deus nos chamou. Nós precisamos ter essa convicção de que eu e você somos igreja. Se fulano fez algo, se cicrano fez algo, se o profeta, se o pastor, se o bispo, o arcebispo fez isso, gente, isso não pode parar a nosso desejo, a nossa vontade, a nossa intrepidez no Espírito Santo de falar do amor de Deus às pessoas. O tempo do fim está chegando, queridos. O tempo do fim está chegando e a gente tem que ir para cima mesmo com coragem. Eu estou muito feliz pelo que vai acontecer amanhã, com toda sinceridade. Estou muito feliz mesmo. Se eu não me engano, é o primeiro, né? Primeira vez que a gente está fazendo uma vigília aqui, há muito tempo já se tem essa ideia. Você sabe que precisa de toda uma organização, toda uma estrutura, mas como o pastor Pete estava falando aqui no começo, não só é simplesmente toda essa estrutura, tudo aquilo que a gente arruma, é o agir do Espírito Santo. E eu creio, de amanhã para sábado, olha, me arrepia todinho, vai ser algo tremendo, vai ser algo especial. Então que você possa estar aqui com a gente, que a gente possa estar se enchendo, se alimentando, querendo mais de Deus, buscando a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Pode vir o tempo que a gente não vai poder se reunir, queridos. Eu não quero ficar amedrontando você, mas é uma realidade, você está vendo que tudo está caminhando para isso. Cerceamento de redes sociais, disso, daquilo, controle disso, daquilo, aquilo outro. Mas não é esse o assunto de hoje.
Diante desse panorama, a igreja tem um chamado urgente e inegociável, principalmente para os últimos dias: pregar a palavra de Deus de forma relevante e poderosa para esse tempo. Sem medo, sem receio, sem vacilar, sem pensar, mas será que eu posso? Não, pode falar sim. E Deus, Ele vai honrar a palavra dEle, que você está pronunciando. Queridos, a palavra de Deus, a fé, ela vem pela pregação da palavra. Isso gera, você já experimentou isso, eu experimentei isso. Eu era uma pessoa completamente incrédula, até o dia que a palavra falou ao meu coração, eu senti o toque. Eu sei que isso aconteceu com cada um dos irmãos que estão aqui, com você que está nos assistindo pela internet, mudou a nossa vida. E Deus quer mudar a vida das pessoas. A mensagem dos últimos tempos deve ser focada na esperança do Evangelho para o mundo e na urgência da salvação da humanidade. Quando às vezes a gente vê certas coisas que estão acontecendo, a gente fica amedrontado, né? Filhos adolescentes matando pais. Jesus falou que isso ia acontecer, que filhos matariam os pais, que pais matariam os filhos. Você vê aí pessoas com maldade, você vê guerras, pessoas impiedosas que fazem mal. Você vê aí violência de todas as maneiras, mas a gente não pode ficar focado nisso. Isso está acontecendo exatamente porque essas pessoas talvez ou não ouviram a palavra, ou ouviram e não deram ouvidos a ela, não deram atenção a ela. Mas é importante, queridos, que a gente possa estar fazendo o nosso papel. O tempo do fim se aproxima, Jesus está voltando. E não é acusando, queridos, ou ameaçando as pessoas que elas se aproximarão de Jesus. Eu fui de um tempo que seria muito lógico. Se você está com Deus, você está salvo. Se você não está com Deus, você está condenado. Ora, por uma questão lógica, quem que a gente escolheria? Fica com Deus, eu não vou escolher ser condenado. Então as pessoas, elas se achegavam não a Deus, elas se achegavam à igreja, elas se achegavam à comunidade dos santos, por um temor de dizer, olha, eu não vou ser salvo. Então, para que eu seja salvo, eu preciso estar no meio da comunidade. Não. Ela precisa aceitar Jesus Cristo. Ela precisa ter a convicção da salvação dela. E isso é individual. Não são filhos, não, meu pai é crente, minha mãe sempre foi crente, minha avó era crente, não está tudo certo. Não está. Precisa tomar a sua decisão pessoal. Porque Deus, Ele quer falar, Ele quer tratar pessoalmente com cada um de nós. E a gente precisa propagar essa palavra. E eu gostaria hoje de abordar com você algumas considerações sobre a mensagem dos últimos dias. A primeira delas é a necessidade de uma pregação cristocêntrica. Nós temos ouvido hoje muitas palavras. Nós temos ouvido hoje, muitas pessoas estão falando coisas dos mais diversos assuntos. E muitos deles, claro, são bíblicos. Mas, meus queridos, nós não podemos esquecer que toda a palavra, toda a pregação, tudo que nós falamos, pregamos, a mensagem de vida que nós passamos é Jesus. Eu não sou nada. E quando eu digo isso, não é porque eu tenho inferioridade, eu não me sinto inferior a ninguém, não. É porque é o seguinte... O Davi, ele falou, Deus, faz tudo comigo, mas não me tira o teu espírito. Porque ele sabia, se não é o Espírito de Deus, acabou, não tem nada. Tudo que nós fazemos é por meio dele, lembra? Porque dele, por ele, para ele. Ou seja, tudo tem que ser por meio de Jesus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 3, diz assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas. Falou através da sarça ardente, falou através dos profetas, falou através até mesmo do mula. Ele usou várias formas. Aos nossos pais, ou seja, os nossos antepassados, por intermédio dos profetas. Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Vou fazer igual o pastor Márcio agora. Repita comigo, tudo. O que existe e por meio de quem criou o universo. E ele que é o resplendor, olha gente que coisa linda, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ou seja, a cruz, ele se assentou à direita da majestade nas alturas.
Gente, que texto maravilhoso. Eu amo esse texto, eu gosto de ler esse texto, trago ele sempre à minha memória, porque que texto maravilhoso. Quando diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus. Ou seja, quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Quer saber como Deus age? Mas qual é a vontade? Vá até Jesus. Jesus, ele foi aquele que mostrou a face de Deus, a face de amor, a face da graça, a face da aproximação. Ele é a expressão exata de Deus, a expressão exata do Senhor. Ele é o cumprimento das profecias. Todas as profecias vão convergir em Jesus. Tudo que foi falado no Antigo Testamento vai convergir em Jesus. Ele é tudo. Então eu não posso de maneira nenhuma negar a pessoa de Jesus. E quando eu digo negar, é quando eu deixo de citar. É quando eu deixo às vezes de falar da obra redentora que Ele propiciou para cada um de nós. Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou aquele que começa. Eu estava ouvindo essa semana uma explicação maravilhosa sobre isso, porque Jesus não estava falando grego, ele estava falando aramaico. Mas no hebraico, se você for entender o que é a primeira letra do alfabeto hebraico e o último, tem assim uma explicação maravilhosa, porque fala de tudo mesmo, de coisa que envolve, de coisa que enche, que transborda. Ele é o salvador da humanidade, ele é o rei que voltará. Por isso a necessidade de falar de Jesus. Esse nome maravilhoso precisa ser proclamado em todos os lugares. Toda pregação sempre deve conduzir para Ele, apontar para Ele. Sempre é Ele, é Jesus. Queridos, eu não tenho... Olha, eu vou falar uma coisa para você e não se assuste. Você vai falar assim, nossa, o Renato está precisando tratar no psicólogo, ele está com... Eu não poderia estar aqui agora se não fosse por Jesus. Se não é Ele, eu não poderia estar aqui. Jamais. Se não é Ele, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Se não é Ele, eu não teria família. Se não é Ele, eu acho que talvez não estaria nem vivo. Porque você não sabe pelos lugares onde eu andei no passado. Ih, ficou curioso agora, né? Ih, será que o pastor Renato fez? O que será que ele fez? Não foi nada também dessa maneira não. Mas eu andei com gente que não... Deixa para lá. Isso é passado. Foi quando eu tinha 18 anos. Já faz tempo pra caramba. Segundo... O evangelho da cruz. A mensagem dos últimos tempos deve focar na morte e ressurreição de Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. Gente, não tem outra maneira. Eu preciso crer que Jesus foi até a cruz do Calvário, padeceu, sofreu, derramou seu sangue e ao terceiro dia ele ressuscitou. É isso. Não tem um mais, não tem um menos, não tem um porquê, mas como que ressuscitou, como que foi, não interessa. O que interessa é que ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que depois de 40 dias o que aconteceu? Foi assunto aos céus, foi elevado aos céus. E prometeu, eu vou voltar para poder buscar vocês. Eu vou voltar e aí vocês viverão junto comigo. Essa é a mensagem do Senhor, aleluia. Oh, glórias a ti, Jesus. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre um madeiro, ou seja, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça, aleluia. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Curado das enfermidades na alma, curado das enfermidades no corpo, curado das enfermidades que o pecado trazia sobre nós. Gente, isso foi algo que virou a nossa vida, que mudou completamente. Essa convicção precisa estar conosco a cada dia. Eu sei, queridos, pastor, nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia a gente está alegre, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está meio para baixo, eu sei disso. Mas essas convicções não podem ser roubadas do nosso coração. Jesus morreu por mim naquela cruz. Eu posso hoje não estar experimentando os melhores dias da minha vida, mas a minha fé está firmada na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Não foi em vão. É por isso que hoje nós estamos aqui em Bangu 378, Rua da Chita, adorando e louvando o nome dele, porque não foi em vão. Não foi à toa, ele não foi apenas um líder espiritual. Nós não podemos diluir a mensagem da cruz em pautas sociais, políticas ou filosóficas. De vez em quando eu gosto muito de ouvir pessoas, eu gosto muito de ouvir pessoas que conhecem. E quando a gente vai ouvir, de vez em quando o pessoal fala cada coisa que você fica assim, eles parecem que querem reduzir Jesus a um nível humano
e tentar interpretar as palavras de Deus, as palavras de Jesus, que Ele e Deus são um, ok? E dizer que Jesus é um grande profeta, alguém que falava grandes coisas. Não, queridos, Jesus foi o Deus encarnado, Ele foi aquele que veio a esta terra, que suou, que passou fome, frio, sede. Não é que passou porque tinha escassez, não, existiam momentos. João capítulo 4, Jesus parou lá junto à fonte, a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus estava cansado e com sede. Ele passou por tudo isso, mas para quê? Porque ele sabia do resultado maior. Lá na Igreja Nova Vida de Bangu, no dia 28/8/2025, estaria um grupo reunido, que por causa das minhas palavras, por causa do meu sacrifício, eles estariam lá me adorando, eles estariam lá me exaltando, eles estariam sedentos. No dia 29 eles planejaram até uma vigília para me buscar, e é por isso que eu me faço presente no meio deles, porque é o meu nome que está sendo invocado. Esse é o Jesus que nós conhecemos, queridos. A mensagem da salvação é viva e traz vida às pessoas que estavam mortas espiritualmente. Eu fui uma delas, morto espiritualmente, não conhecia nada, ficava tateando no escuro, buscando alguma coisa a quem eu pudesse me agarrar, no início da idade adulta, completamente perdido. E Jesus foi lá logo no início mesmo, para não deixar muito tempo, me resgatou, eu abri o coração e a coisa mudou na minha vida. Com você também não deve ter sido diferente. Jesus sempre falou ao teu coração, sempre houve aquela sede, aquela fome, aquele desejo de buscá-lo. E Ele nos alimenta, Ele é tudo para nós. E queridos, a cruz, ela nos surpreende, ela nos assusta. É uma mensagem até dura, cruel, mas o fim é confrontar o pecado. E quando eu digo pecado, o modo de vida que nós vivíamos antes. Porque nós não somos mais pecadores, amém? Não andamos mais na prática do pecado. Então essa história de dizer, você é pecador? Espera aí, não é assim não. De vez em quando eu posso até escorregar, mas isso não faz de mim um pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado, ok? E com o fim aqui, ao arrependimento. Somos confrontados na cruz do Calvário, aquele inocente que foi para lá, foi ser torturado, passou por todas as agruras, sofreu ali na cruz, para quê? Para que hoje eu e você tivéssemos salvação. Para que hoje eu e você tivéssemos paz com Deus. Para que hoje eu e você estivéssemos reconciliados com o Senhor. Essa é a mensagem central simples. Terceira coisa que não pode faltar na mensagem dos últimos tempos: a supremacia de Cristo. Não dá para equiparar Jesus com ninguém, gente. Você pode estudar, a gente já deu aula aqui de seitas e heresias durante um período. Você pode olhar por várias religiões, seitas e heresias. Você não vai encontrar nenhum líder que ressuscitou. E por mais que todo mundo diga, não, mas isso aí foi porque os cristãos, eles tinham... Não, Jesus ressuscitou. Existem provas. Pessoal que estuda... Gente, eu estava ouvindo uma palestra semana passada só sobre arqueologia bíblica. Existe um site americano, eu não tive oportunidade ainda de acessar, mas segundo o preletor, ele estava dizendo o seguinte, que todos os dias são divulgadas pelo menos 3 evidências da vinda de Jesus a esse mundo, dele ter estado ali em Jerusalém. Todos os dias. Gente, você sabe o que é isso? Todos os dias? Ou seja, o que não falta é evidência. Porque a questão é que a gente não vai pensar que isso vai passar, né, no canal de notícias X, Y, Z. Não vai. É a gente que tem que buscar isso, mas todos os dias tem evidência. Se não é pela fé, as evidências estão aí. O pessoal está lá em Jerusalém, de vez em quando vai construir lá um prédio, não é? E aí as cavadeiras começam a cavar, opa, parou. O que foi? Rapaz, tem um negócio aqui, ó. Aí vai ver ali, tem lá uma placa, tem uma cerâmica antiga, tem algo que vai atestar, e muitas delas falam do nosso Senhor. Então, meus queridos, Ele é tudo. Ele é a imagem. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te chama de filho. Esse é o Deus que te aproximou, que te abraçou, que todos os dias ouve o teu clamor, ouve a tua oração.
E por que a gente vai guardar isso? A gente precisa externar isso, falar isso para as pessoas. As pessoas estão precisando ouvir falar desse Deus, desse Jesus maravilhoso, que não esqueceu de nós, que continua insistindo, que mesmo que às vezes a gente seja teimoso, né? Você sabia que tem crente teimoso? Tem crente teimoso. E Jesus continua insistindo e falando: filho, filha, vem cá, eu continuo te amando. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Foi orado aqui nessa noite. Ah, Deus, tu és maravilhoso. A mensagem dos últimos tempos exalta a majestade, o senhorio, a suficiência de Jesus em todas as áreas da vida das pessoas. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. 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 Creia nisso. Mas está faltando isso, Renato, está faltando aquilo. Você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Pare para pensar que a sua eternidade está garantida. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos olhar para o agora, para o hoje. É agora que interessa. Porque o mundo está falando isso para a gente. Porque o sistema do mundo está falando isso para a gente. Mas nós não podemos olhar para isso. Nós precisamos olhar para a eternidade, para aquilo que Cristo preparou para nós, para tudo aquilo que Ele fez por nós. Nossa vida não acaba aqui, queridos. A mensagem dos últimos tempos mostra que Ele é a resposta para a ansiedade, o medo, a violência, a desesperança e a falta de sentido de vida que assolam a humanidade. Quando você olha aí para Gen Z, né, a geração Z, você encontra muita gente que está perdida. Muitos acharam o caminho, mas muitos estão perdidos. E essa perdição que a gente diz, não é que estão perdidos no sentido é que não sabem o que querem da vida, não sabem o que vão fazer, não sabem que decisão tomar. Mas Jesus é a solução para tudo isso. Pequenos detalhes, queridos. Detalhes até mesmo culturais e da sociedade. Jesus está pronto para poder resolver tudo isso. Falar a verdade em amor. A mensagem não é sobre ser politicamente correto ou agradar a todos. Entenda isso. Nós não vamos sair por aí tentando ameaçar as pessoas ou tentando falar contra aquilo que elas estão fazendo, contra as atitudes que elas talvez estejam tendo que não condizem com a palavra de Deus. Não, isso não é o nosso papel. O nosso papel é falar de Jesus. É ser fiel à palavra de Deus, mesmo que essa verdade seja impopular. A gente está sendo atacado, gente, de todas as maneiras. Estão pegando os jovens, estão doutrinando os jovens de maneira que eles sempre desconfiem da mensagem do Evangelho, sempre desconfiem de Jesus. E você sabe, a pessoa quando ela era jovem, não é? Ela está com o coração aberto, ela está com a mente aberta, ela quer aprender e ela absorve isso. E gente, está faltando o povo de Deus, muitos têm se levantado, graças a Deus, mas está faltando todos nós nos levantar para dizer, olha, Jesus muda essa situação. Isso não é bom para a sua vida. Quando Deus diz um não, gente, entenda isso. Eu falei isso aqui alguns dias atrás, mas eu vou repetir. Quando Deus diz um não, não é porque Ele quer o nosso pior. Não, pelo contrário, é para nos proteger. Quantas e quantas pessoas desobedeceram os nãos de Deus e depois, desculpa a expressão, quebraram a cara. Se arrependeram. Então a gente precisa, ter essa mensagem em amor muito forte falando através de nós. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz: sendo assim, permanecem até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Entenda uma coisa, sem o amor de Deus, sem o amor de Cristo, a nossa mensagem não passa de meras palavras. Quando eu prego, quando eu falo, quando eu levo a mensagem de salvação às pessoas que estão lá fora, eu levo elas com amor. Porque se for sem amor, é apenas palavras, são apenas palavras. É o amor de Jesus que fez a diferença quando Ele andou lá por Jerusalém, por Decápolis, pelas cidades vizinhas. Foi o amor dele que fez toda a diferença. Foi o abraço dele, o olhar compassivo. Eu fico olhando o The Chosen, brincadeira não, dá vontade de chorar toda hora, né? Quinto, combater as heresias. Os últimos tempos são marcados por falsos ensinos, teologias que prometem bênçãos sem compromisso e mensagens que agradam o ego, ou seja, que agradam a pessoa.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós, haverá, ele está falando de futuro, tá? Entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Tem amor pela palavra. A gente insiste aqui direto. Você tem ouvido essa mensagem direto. Tenha amor pela palavra. Ame a palavra de Deus. Ame o ensino. Aqui na igreja está cheio de ferramenta para a gente se aprofundar mais na palavra, para a gente conhecer mais da palavra, para a gente poder entender melhor a palavra. Porque quando nós entendemos melhor a palavra, nós entendemos melhor a respeito de Deus e entendemos melhor ao nosso próprio respeito. Então ame a palavra, tenha ela como prioridade na sua vida. Antes de ver uma série na Netflix, não é pecado, gente, você pegar um streaming, ligar e ver uma coisa não. Mas antes disso, priorize a palavra, medite. Guarde isso no seu coração, vai ser tão bom que de repente você vai desistir, né? Daqui a pouco o cara da Netflix vai bater aqui na porta. Quem é esse Renato aí? Vem cá que eu vou falar com você. Sexto, profetizar para a sociedade. Eu fiquei muito feliz, posso dar spoiler? Como foi falado já, né? Do ato profético? Já foi falado de púlpito, né? Vai ter um ato profético aqui, gente. A gente vai profetizar sobre Bangu. 250 mil pessoas aí. Sabe Deus, sei lá, 50 mil será que são crentes? Não sei. Acho que numa visão muito positiva, 50 mil são crentes. A gente vai fazer um ato profético aqui amanhã, ou sábado, eu não sei. Eu sei que a gente vai fazer um ato profético, é profetizar a comunidade, as pessoas. Eu declaro que Bangu é diferente. Se não é agora, vai ser, porque Deus dá autoridade à sua igreja para pisar serpentes e escorpiões. São demônios que estão aí agindo. E a igreja vai se posicionar, gente. Já se posicionou. Estamos aí há 40 dias orando, quase 40, né? Dias orando pela paz no Rio de Janeiro. Ah, queridos, a gente vai ver o poder de Deus em ação e nós mesmos vamos ficar boquiabertos. Eu não sabia que era assim. Pregação não é apenas sobre salvação individual, mas também é sobre a justiça social, a ética, os valores do reino de Deus. A mensagem deve ser a voz de Deus para a sociedade, chamando as pessoas ao encontro com Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo 27, diz o quê? O que vos digo à escuridão, ou seja, aquilo que Deus fala com você, no teu interior, no teu coração, dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai do alto dos telhados. Quando a gente fala proclamar do alto dos telhados, é porque naquela época não tinha amplificador, gente. Não tinha caixa de som, não tinha mesa de som, era no gogó mesmo. Tinha que aproveitar a velocidade do vento para que a mensagem pudesse impelir as ondas sonoras da voz, para que ela chegasse ao ouvido das pessoas. Por isso que Jesus falou sobre pregar sobre os telhados, porque do alto o som se propaga melhor. Gente, hoje nós temos essa oportunidade, está tão fácil, que a gente possa fazer isso, que a gente possa profetizar, pregar o amor de Deus a todas as pessoas que estão ao nosso redor e não aceitar as coisas como elas são. Sétimo, conectado com a cultura. Uma mensagem eficaz não é um monólogo, mas é um diálogo. A gente não vai fingir, não é? A gente não vai, não, eu não sei como é que é essa situação. Não, nós sabemos. Nós sabemos, nós experimentamos, nós vivenciamos. A gente está nesse meio. E os banguenses digam amém. A mensagem deve entender as dores, os anseios e as perguntas do próximo para que a palavra de Deus se torne relevante para a vida dele. Veja o que aconteceu com Jesus em toda a sua sabedoria. João capítulo 9, versículo 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Gente, isso fazia parte da cultura, da crendice do povo daquela época. Se alguém tinha uma deficiência física qualquer, é porque ou seus pais pecaram ou ele pecou. E quando nascia alguém que tivesse alguma deficiência, pronto, tem pecado aí nesse meio. Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Ou seja, sem agredir, Jesus cortou essa ideia de que a pessoa que nasceu com alguma deficiência é por causa de algum pecado, era oriundo de um pecado. Não. Nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. E aquele cego voltou a ver. Se você continuar lendo João capítulo 9, é outro texto que eu amo. Voltou a ver, e quando ele viu, ele saiu falando de Jesus para todo mundo.
Oitavo, usar a tecnologia. Pastor Ivone pregou aqui para a gente, não é? No domingo que passou, na quinta-feira passada, no outro, e ela falou sobre esse instrumento maravilhoso. Eu já vi gente falando que isso aqui é maldição. Não, não é maldição. Isso aqui é bênção. Nós é que muitas vezes usamos mal. Mas, meus queridos, use as suas redes sociais. Fale do amor de Deus, fale do amor de Cristo. Poste versículo. Às vezes um versículo que você posta vai falar ao coração de alguém que está sedento. Porque quando a gente está com sede, queridos, apenas uma gota já é necessária para poder aliviar aquela sensação terrível. Então a gente pode usar a tecnologia hoje. Gente, por que eu tenho dito isso para você? Utilize enquanto pode. Estejam atentos. Eu não quero ser aqui agente de terror. Eu tenho pavor disso. Mas eu falo de coisas, gente, que a gente tem percebido. Quem é o que já ouviu falar de regulação das redes sociais? Vocês têm ouvido falar sobre isso? Vocês acham que a regulação da rede social é o quê? No final das contas, meu amigo, olha, agora não pode mais postar versículo bíblico. Ela não pode ser mais religiosa. Você não pode mais colocar uma imagem, você não pode mais colocar um versículo, um bom dia, um ursinho falando bom dia. Não pode mais. Quem fizer vai ter a sua rede deletada. Gente, está faltando isso para isso acontecer. Então vamos aproveitar enquanto o tempo está propício. Vamos pregar enquanto é dia. A noite vem quando nenhum de vocês vão poder pregar. Vamos aproveitar esse tempo que nós podemos ainda levar a mensagem da salvação, do evangelho às pessoas. Isso deve ser feito enquanto é tempo, enquanto é permitido. A mensagem de Cristo precisa ser transparente sobre as lutas e vitórias, pois a vulnerabilidade gera conexão e credibilidade. Uma das maiores acusações que a gente ouve quando a gente fala de Jesus é: vocês acham que vocês são os únicos certos. Você já ouviu isso? Vocês acham que só vocês vão ser salvos. Pois é, eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão jamais. Mas, meus queridos, fale. Problemas vêm, lutas vêm. A gente não pode negar isso, mas isso não é razão para que eu não me aproxime de Deus, ao contrário. É a razão para que eu me aproxime ainda mais de Deus. Porque sem Ele eu nada posso. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Eu fico imaginando, gente, como que esse povo que está aí fora consegue viver nesse tempo tão difícil, sem ter em quem se apoiar. Sem ter, quando bota a cabeça no travesseiro, a quem fazer uma oração. Às vezes até faz. Eu não sei como é que essas pessoas têm conseguido viver. E cabe a nós, a mim e a você, estarmos falando desse amor, dessa graça maravilhosa. E o dia que Jesus voltar, as pessoas que pensavam, pronto, Jesus voltou, agora já era. Não, elas vão estar com o Senhor. Elas vão saber, vão lembrar daquela mensagem. Elas já estarão com Ele no seu coração. Serão pegas de surpresa? Com certeza, porque a Bíblia diz que Ele virá como ladrão. Mas com certeza ninguém vai ficar. Concluindo, meus queridos, o relógio não nos deixa, mas vamos em frente. O relógio de Deus não para, como o nosso aqui na terra, né? A mensagem nos últimos tempos é um ato de urgência e um testemunho iminente da volta de Jesus Cristo. Urgência não é pressa. Antes, é uma percepção da vontade de Deus e do seu plano revelado. Nós temos percebido isso. É tempo de a gente não ficar parado. É tempo da gente se levantar. É tempo de nós irmos na intrepidez, não nossa, não da nossa vontade, mas na intrepidez do Espírito Santo e levar a mensagem. Aí você vai se surpreender. Eu não sei se você já faz isso, eu não quero te julgar, mas você vai se surpreender como as pessoas estão receptivas à palavra. Nós fizemos vários trabalhos evangelísticos aqui na igreja. E quando a gente leva o evangelho, está aqui o André, que é o líder do Ministério de Evangelismo, quando você leva o evangelho, quando você fala com as pessoas estão receptivas. Eu fui de um tempo que as pessoas negavam-se a receber folheto, gente. Você não faz ideia de quanto é frustrante. Você sair, às vezes andar, sei lá, eu andava 2, 3, 4 quilômetros com aquela penca de folheto na mão, entregava. Não, quero não, obrigado. Quero não, quero não, quero não. Fora as piadas que você ia ouvindo. Hoje não, hoje você anda com Bíblia debaixo do braço. Se não andar com Bíblia debaixo do braço, está no celular. Você leva um folheto, você entrega, as pessoas recebem. Eu vi outro dia desse, uma postagem, né? Que a pessoa simplesmente pegou, colocou uma mesa, claro que tinha mais pessoas dando apoio, mas ele colocou uma mesa e falou, se quer receber uma oração, sente aqui que eu vou orar por você. No meio de um calçadão, parece ser São Paulo, ou no sul, não sei. E as pessoas passavam, e ali elas sentavam, e ele segurava na mão delas e orava por elas ali, e as pessoas começavam a chorar.
Algo simples, gente. Quanto custou? Pegar uma mesa, colocar no meio de um calçadão com 2 cadeiras e uma placa feita de cartolina. Precisa de oração? Eu quero orar por você. Coisas simples. E as pessoas estão aí fora, sedentas, precisando da mensagem da salvação. Devemos depender exclusivamente do Espírito Santo. A pregação ela pode ser a mais bem elaborada e contextualizada, que ela não tem poder algum, se não for pelo toque do Espírito Santo. A gente depende dele para tudo, queridos. Mais uma vez eu digo, sem mim, nada podeis fazer. A mensagem da palavra nos últimos tempos é o grande convite de Deus para a humanidade. Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde, voltemos ao Senhor. Voltemos a Ele, nos voltemos ao Senhor, que os nossos olhos estejam sendo retirados das coisas desse mundo e colocados nas coisas do alto. Ontem à noite na oração, a pastora e o pastor que estavam orando, eles estavam falando sobre isso, de tirar as coisas das coisas que são terrenas e de olhar para os montes. Se você tem oportunidade, 11 horas da noite, lá no Instagram, né, novavida.online, @novavida.online, você vai ver lá ao vivo, você pode participar, você pode dar o teu amém. Gente, vamos nos unir, vamos orar. Deus está fazendo uma revolução no Rio de Janeiro. E a gente fala em revolução de coisas boas, de coisas para o bem. Isso é um chamamento à reconciliação, ao arrependimento e à esperança que só se encontra em Cristo Jesus. Olhando para esse mundo, talvez a gente diga, não tem jeito. Olhando para as instituições, a gente diz, estão corrompidas. Olhando talvez para a política, a gente vai ficar pensando, será que vai dar certo? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente pode ter a certeza. Ele está agindo, Ele está trabalhando. Milagres estão acontecendo. E você, Igreja do Senhor, você que está aí online, você faz parte disso, em nome de Jesus. Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos despertado nesse tempo, Pai, a Te buscar mais. Ó Deus, quanto mais o mundo clama, quanto mais, ó Deus, as instituições pregam que não há mais solução, mais nós buscamos a Ti, porque nós temos a convicção, a certeza, a fé de que só o Senhor é a solução para esse mundo. Por isso eu te peço mais uma vez, Senhor, continua usando a Tua igreja, continua usando nós, Senhor, vasos de barro, continua nos usando, Senhor, para que a Tua mensagem continue sendo espalhada, Senhor, sobre todo o Rio de Janeiro, sobre Bangu, sobre todo o Brasil, sobre toda a terra, que aonde eu e os meus irmãos estivermos, possa estar a Tua presença, chegando e levando solução, Senhor, a vidas que estavam pensando que não havia mais solução. Ah, Deus, obrigado porque o Senhor nos desperta. Obrigado porque o Senhor fala a cada um de nós. Nós te agradecemos por isso e louvamos em nome de Jesus, que toda a igreja possa dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.